Fica bonito. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Eu sou o Lúcio Aleixo Filho, proprietário aqui do Estúdio 767, a casa desse podcast que nos abriga aqui com tanto carinho. E aqui nesse podcast a gente barriga no balcão, galera. A gente fala muito aí de negócios assim no dia a dia, o que acontece, as dores de cada empresário, do que acontece aí com você. Então, se você vê qualquer tipo de insight, qualquer valor aqui, dá um like aí pra gente, compartilha esse episódio, salva aí, que é muito importante. Sugiram novos convidados aí, que vai ser um prazer aqui a gente avaliar e tentar trazer o melhor para você aí de casa. Tem aqui, hoje a gente tá com a mesa cheia, né? Mais uma vez. A gente tá todo mundo de preto hoje, olha lá. Antônio de preto, Luciano é daltônico. Ele é azul marinho. Ele é azul marinho. E ela tá de branco. Esqueceram de combinar comigo. Tô falando os hosts do podcast. Ah, sim. Continua errado, né? Continua errado. Tá De azul marinho. de azul. Tá de azul, então tá bom. Posso me apresentar, né? Pode, eu tô terminando a minha fala. Ah, sim. Então tá, tô aqui com... Vai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, Vou pode pagar parar. para de copiar. Não, faz a sua, para de copiar, quer fazer, que é você feio. faz a sua. A minha... Tá, Eu sou o Luciano, VP da 300. O seu Antônio Borboleta aqui já acabou de me apresentar. Eu sou Lucien, vice-presidente de consultoria do Ecossistema 300 Franchising. Fazer esse podcast, que é um projeto que começou de uma forma despretensiosa, vem ganhando aí bastante tração, muitas visualizações. É um número que a gente não fala porque desatualiza, mas são mais de 600 mil, né? A gente já falou no último episódio, fala que a gente não fala. E aí, mas é porque eu não sei que dia que esse vai no ar, né? O dia que esse for no ar, já vai ter mais. Então assim, é um podcast que a gente faz com muita vontade de levar conhecimento mesmo para todo mundo. Aqui é um prazer vir gravar. O Estúdio 767 é uma baita de uma estrutura, fica super bem localizado para todo mundo aqui, mas a gente vem porque a gente gosta mesmo do papo que a gente bate aqui, a gente aprende muito em cada podcast e fica a dica para quem quiser nos ajudar. Primeiro, se você escutar alguma coisa bacana, compartilha, envia para alguém, isso ajuda a levar uma informação, uma notícia, um dado para alguém que precisa. Se você não gosta, não faça nada. Não para de seguir, nunca mais apareça por aqui. Manda pro inimigo. E se fizer um comentário... E se fizer um comentário negativo, a gente vai compartilhar, vai rir, vai entrar no seu perfil, vai rir da sua pessoa e vai apagar. É simples assim. Então, fique à vontade. Se você quiser ser notado, faça um comentário negativo. Deixa o meu agradecimento aqui por você ter falado a mesma coisa que eu falei, mas tudo bem. Antônio Posso falar Portoledo, agora algo pode. diferente? Agora fala a obrigado. mesma coisa que eu Muito falei. obrigado, Lúcio. Ninguém presta atenção no Lúcio, né? É porque o Lúcio é rapidinho. Eu tava contando. Hoje você levou 2 minutos pra se apresentar. Ontem foi 3. Você tá melhorando, você tá Ontem melhorando. foi 3. Teve um cara que comentou uma vez, Mariana. Ele entrou num podcast nosso e falou assim: pô, o cara demora 7 minutos pra se apresentar. Nós apagamos o comentário, mas aí o Lucien aprendeu, sabe? Turma, seguinte, eu sou Antônio Bortoleto. Já tem 50 segundos, tá? Obrigado. Eu sou Antônio Bortoleto, diretor executivo do Clube de Permuta. Também sou diretor da Associação Brasileira de Franchising. Hoje a gente vai receber, antes de mais nada, minha madrinha de casamento. Sou cupido nas horas vagas. É verdade, mas acima de tudo, uma profissional fora da curva, onde eu faço questão de ler a bio dela, que ela é intensa, assim como ela é na vida, né? A Mari, ela é intensa em tudo. Aliás, eu a conheço por causa da intensidade dela. E aí, Mari, logo depois que eu me apresentar, eu já vou emendar uma pergunta que eu acho que é o que chegou até aqui, tá? Mas vamos lá. Mariana Bahia é uma profissional de destaque no setor de relações internacionais e comércio exterior, atuando como diretora executiva na Câmara Internacional de Negócios, assim, e na Câmara Chinesa de Comércio do Brasil, a CCCB. Com vasta experiência na promoção de negócios globais, Mariana desempenha um papel fundamental na conexão entre empresas brasileiras e o mercado internacional, especialmente na construção de relações comerciais com a China. Ao longo de sua carreira, tem se dedicado a facilitar processos de internacionalização, assessorar empresas em negociações internacionais e promover eventos estratégicos que impulsionam o comércio global.
Seu trabalho tem impacto direto na criação de oportunidades para empreendedores brasileiros que desejam expandir seus negócios além das fronteiras nacionais. Num episódio para trás, turma, a gente falou que o Clube de Permuta tinha recebido da BF só o Clube de Permuta e mais 67 marcas, ou seja, 68 marcas no total no Brasil do franchise brasileiro. Tem o selo para poder ser franchise internacional, para ter uma franquia internacional. E o Clube de Permuta, ele tem esse selo por causa dessa moça que vai nos falar aqui já, porque é ela que fez a nossa expansão internacional. Mari, seja muito bem-vinda. Você sabe que aqui a casa é sua, não só aqui, mas como a minha casa é sua casa. E já chega contando, chutando a cabeça da sua trajetória profissional até você chegar a ocupar a cadeira de diretor executivo da Câmara Internacional de Negócios. Seja bem-vinda, viu, meu amor? Tamo Obrigada. junto. Quem é Mariana Bahia? Não, primeiro eu queria agradecer. Eu adorei o convite. E eu acho que o início da nossa conversa é um tanto geopolítico, né? Todo mundo é amigo e briga. E briga. Então é mais ou menos iguais os países Aí, tá mesmo. vendo? Havendo interesses comerciais. Havendo interesses comerciais, todo mundo supera os conflitos diários, né? E as diferenças de cada um, né? Muito bem. Então, obrigada pelo convite. Obrigado, meu amor. Mari, conta pra gente como é que... tenta resumir sua história. Evidentemente que o tempo não permite a gente ser aprofundado, mas assim... Resume pra gente, assim, da onde que saiu a Mari, que hoje é a diretora executiva da Câmara Internacional e tem escritórios no mundo inteiro. E conta pra gente aí. Perfeito, obrigada. Acho que todo mundo tem um início de história com algum tipo de incentivo familiar, né? Lá em casa, o incentivo sempre foi na base da porrada, praticamente. Então, Conheço uma meu família pai assim? meu pai é exatamente essa pessoa. Vai e faz, porque ninguém vai fazer para você. Então, foi mais ou menos assim que fomos criados, né? Comecei nessa vida de Câmara Internacional e de Mercado Internacional na Anshan, que é a maior associação de empresas no Brasil. A Anshan é a maior? É. Quando você fala associação de empresas, só para quem está em casa entender, o que a Anshan faz? Só para a turma entender. A Anshan é uma associação de empresas que os associados participam, eles se conhecem em eventos. Então, você tem uma temática interessante, algum tema de um evento que vai agradar a várias pessoas, eles participam, se conhecem e fazem negócio através disso. Ok, perfeito. Tá? Então, isso principalmente nas regionais. Para São Paulo, você tem uma questão de relações governamentais, algo para as grandes empresas que é um pouco mais elaborado. Chique. Né? Mas a Anshan está no Brasil há mais de 100 anos e foi provavelmente a melhor escola que eu poderia ter passado, né? Depois disso, eu fui trabalhar no governo. Fui governo durante a Copa do Mundo e percebi que não era o meu lugar, definitivamente. Fiz muitos desafetos. E eu acho que depois disso foi um pontapé para a gente entender para onde que eu tinha que ir. Passei um tempo no mercado digital e comercial, com o Bortoleto, né? E depois disso fui chamada pelos meus antigos conselheiros da época da Anshan, com uma ideia que a gente já tinha, que era de estruturar uma câmara bem internacional mesmo, ou seja... Mais ampla do que aqueles nichados, porque antigamente era só nichado, né? Sim. Era por e, país assim, ou não? Todas são por país e o histórico é o mesmo. Então, ou um empresário ou um escritório de advocacia tem um relacionamento com aquele país, decide abrir a câmara, né, por algum motivo institucional, né? E com isso, obviamente, atrair novos clientes e tudo mais. Só que você não sabe o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. Se você investe numa equipe para que a Câmara funcione, ou se você faz a Câmara funcionar para investir na equipe, né? E praticamente todas as câmaras bilaterais que tinham em Minas eram nesse formato. Então, câmaras pequenas e com um potencial enorme. Então, a gente criou a Câmara Internacional com objetivo estritamente comercial. Eu raramente faço eventos. Se os eventos existem, é porque eles vão gerar negócios, né? Meu objetivo é pegar a mão do cliente e decidir o que ele quer. Você quer ir vender para a Colômbia? Vamos para a Colômbia. Você quer comprar da China? Vamos comprar da China. Então, é um braço comercial para que essas empresas possam atuar. Tanto para vender quanto para comprar. Como que as câmaras se sustentam assim financeiramente? Historicamente, as câmaras têm incentivos das próprias empresas. Então, se eu sou uma empresa que quer fazer negócio com a China, eu faria parte dessa associação, pagaria uma mensalidade e, através disso, ela se sustenta. Só que, como eu falei, se a Câmara não se desenvolvia inicialmente, né? Você tinha aquele investimento prévio,
daquele ou advogado ou empresário que criava a Câmara, mas não era sustentável a longo prazo. E a Câmara tinha um limite de crescimento, né? Então, o modelo da Câmara Internacional, ele quebrou esse processo. Então, eu atendo por serviço. Então, as empresas são minhas associadas enquanto eu presto aquele serviço para elas. Então, se uma empresa quer comprar um maquinário na China e eu vou levar 3 a 4 meses para desenvolver isso, ela vai me pagar por aquele projeto e ele é meu associado durante aquele período. Em contrapartida, eu tenho empresas chinesas que querem entrar no Brasil e podem ter um trabalho de longo prazo. Então, tem uma empresa chinesa que está aqui hoje, que a gente está atendendo, que é uma empresa de produtos tecnológicos. Então, ela vem para cá, a gente dá o suporte em todas as reuniões, acompanhamento, agendamento e tudo. E quando ela volta para a China, a gente continua esses contatos por ela aqui. Então, eu sou o braço comercial dela aqui. Então, ela me paga mensalmente. Ela está captando aqui comprador. Comprador. Entendi. E os governos participam de alguma forma, Não. assim, diretamente? Mas você atende Não. governo, que eu te indiquei Sim. aquilo, como é que chama, que é a turma? De onde que é? Do IBAP? Não, que a turma lá que me... Ah, da Indonésia. Da Indonésia. Ali é Sim. governo, não é? Sim, É só governo. que são cenários diferentes. Entendi. As câmaras elas têm que ser reconhecidas pelos governos de origem. Porque qualquer pessoa pode abrir uma câmara. Você vai no cartório hoje, abre uma câmara, chama, só que ela é uma consultoria. Ela não é uma câmara de comércio. Não sabia. Inclusive Já tem... tinha a visão, né? Não sabia. Pra mim era... Ela, também tanto é que Pra mim era uma coisa mais complexa pra abrir do que tudo. Não, tanto é Porque que tem 34 conselho. câmaras de comércio da China no Brasil. No Brasil. Caceta. Só que só nós e uma do Rio são reconhecidas pelo governo da China e pelo governo do Brasil. brasileiro. Ok. Que foi uma... Só uma perguntinha, sem te interromper. Quando você fala reconhecer, quem é que tem que reconhecer? O governo federal? O governo federal. Ok. E aí, Só mais uma perguntinha, né? Sim. Porque a gente é mais lento. A gente- Um pouquinho. você falou 2 atuações. Uma é levar, né, fazer compra, né, comprar produtos e fazer o processo de importação. E isso acho que se assemelha muito ao papel de uma trader. a de gente uma tira empresa de trade do trade. processo. Vocês ocupam o papel de você uma vira o trader. trade. Não, a empresa vira. Ela é uma... Ela tira o intermediário. A empresa que você disse, quem tá te contratando? Ok. É que ela É o que você ela fez pra se mim? torna Não, a trader, né? Ela se torna a empresa que vai fazer o intermediário nessa operação, talvez sem ser remunerado por isso, ou com uma remuneração diferente, mas você entra no papel de busca de fornecedor, pesquisa de qualidade, pesquisa de fornecedor, teste de material, até lacrar o container lá e mandar para o Brasil. Tem gente lá que faz esse serviço Exatamente. de auditoria, acompanhamento, busca, que tem muitas traders que fazem isso também. É um Trade produto. Isso, né? É isso. E aí tem a parte da complexidade de importação, Alfandegária. alfandegária. Mas volta. E aí o outro lado é um lado de relacionamento, de representação, né? De representar empresas do Brasil na China e da China no Brasil. Sempre comercial. Sempre com uma Sempre. representação comercial, de venda, buscando... A empresa te autoriza a ser uma vendedora ou compradora dela. Exatamente. Os Eu abro a documentos e porta tudo. para ela. É igual essa moça da China.Ela tá aqui hoje em Belo Horizonte, você tá abrindo portas de empresas para comprar dela. O Isso. que ela vende? Pode falar? Posso, O que posso. ela Ela vende HD externo, ela vende ok. pendrive. E aí, por exemplo, quem que é o comprador dela aqui? Só para eu entender a magnitude. Todas as Qualquer grandes- varejo ou- Qualquer varejo. Entendi. Entendeu? Aí ela quer vir para o Brasil e acessar esse mercado. Se ela viesse sozinha, ela não sabe falar português. Ah, não. Ela ia montar uma agenda super complexa. Ela ia ficar Não, em longe no Portugal, que a gente hotel. fala a mesma língua, eu não teria oportunidade De abrir falar com quem- a franquia lá. Porque não é o fato da gente falar a língua, porque o inglês ele é universal, qualquer lugar que você senta, você vai falar, inclusive na China. A questão não é essa, a questão é você ter a mesa. Mas até o inglês ele é complexo, por exemplo. Essa chinesa Aqui que está você aqui fala. conosco, ela fala inglês. A gente traduz o inglês para ela. Porque o inglês do chinês, ele é difícil. Então tem hora que, como a gente está acostumado, o ouvido está acostumado com sotaque, ela não tá. E a pessoa que está falando inglês com ela tipo também o Lúcio não. cantando. Já viu o Lúcio Entendi. cantando? Não, sabe o que me vem na memória Aqui, agora? como a gente estava falando, a gente Não, estava sabe o que me veio discutindo na aqui memória, sobre... Lúcio? Ah, Sabe o que me veio na memória agora? Quando eu morava no Canadá, eu achava tão engraçado que todos os Uber de lá era tudo nego muito estrangeiro. É. E a maioria era nigeriano. E, cara, o sotaque... E os indianos, o sotaque era muito... Era turn right. Eu falei, deve ser alguma coisa, né? Mas o sotaque é diferente. E para eles deve pro ser difícil asiático entender. ainda é mais complexo. não quer. E pro asiático ainda é mais difícil porque ele não fala o R.
Então, o sotaque fica muito forte, né? É claro que você tem inúmeras ferramentas que vão ajuda, ajudar. mas não é isso. Você abre porta, ou seja, você já bota ela na cara do gol, ponto. Exatamente. Igual você fez comigo para chegar em Portugal e na Colômbia, eu cheguei lá com 23, 25 reuniões já agendadas. Com potenciais franqueados. Inclusive, eu agendei até pro Henrique Moll, que ele foi com a Mariana para Portugal também, na qual ele tem um franqueado lá. Eu falo para todo mundo assim, se você quer fazer uma expansão internacional, eu acho que a melhor experiência que tem foi a que eu fiz com a Mariana. Porque primeiro é o seguinte, cara, quando você vai fazer uma expansão, você tem que ter muita humildade de sacar o seguinte, velho, você não sabe nada do lugar. Você é um forasteiro. Então, por exemplo, mesmo eu morando em Portugal, eu cheguei para as reuniões lá como se eu nunca tivesse pisado lá. Porque se eu já chegasse falando que eu já tinha morado lá, o cara ia levantar uma sobrancelha. Isso foi instrução deles. Falou, vamos lá, a gente ouve, eles vão fazer perguntas, a gente responde, a gente levanta e vai embora. Muito prático, muito simples, muito objetivo. Mas, cara, você chegar num país para uma semana de reunião, com 25 reuniões com gente que já pode comprar o seu negócio, é bom demais, né, velho? Bom demais. E assim, Tá tem doido. E não algumas é caro, viu? Assim, não sei o preço. uma associação de empresas. É importante dizer, ela não é um projeto caro. Quando eu falo para as pessoas, quando eu falei pro Henrique, por exemplo, pro Henrique Mal que eu tava fazendo, falou, mas eu quero fazer. O Henrique joga peteca de mão fechada. Ele vai nadando daqui a primeira, a Portugal. Sem bater braço. Com a areia na mão, chega seco. Assim, boa. E ele chegou pra mim e falou assim, a primeira coisa que ele falou assim, não, mas deve ser caro demais. Eu falei, ao contrário, irmão. Eu tô indo por causa disso. E fora que tem a estrutura deles ainda. Foi alguém me acompanhando pra Colômbia o tempo inteiro, foi alguém me acompanhando em Portugal o tempo inteiro. É tudo de mão dada. É super legal, cara. Vale muito a pena. E assim, é o que a empresa tiver a fim de contratar. Tem empresa que tem a estrutura dela, por exemplo, a Centauro. Ela é uma empresa que tem a estrutura dela de importação. Só que, para ela ir para a Feira de Cantão, que é a maior feira do mundo, a equipe dela tem que parar, montar todo o mapeamento de quem está lá. Chamar os compradores. A gente faz isso antes. Então, eles vão sozinhos, eles estão acostumados, mas antes a gente fez todo o levantamento de quem são os fornecedores que estão lá, fizemos todos os agendamentos que estão lá. Porque tem isso, você vai para a feira, você roda o dia inteiro. Chega de noite, você fala assim, com quem que eu falei? Esse cartão de quem que era? Então, a gente faz os agendamentos, o que faz com que as pessoas tenham aquele horário para falar e ela também vai lembrar de você. Mariana, me dá um nível, um porte de empresa, assim, que não é pro pequeno, né? Não, o clube de permuta pra cima, né? Tô brincando. É sempre interessante a gente pensar que a internacionalização ela é da empresa média para cima, tá? O grande, muitas vezes, ele faz tudo sozinho e ele precisa da gente para questões pontuais. Tipo, é o que eu comentei. Precisa de uma feira específica. Entendi. Fazer os agendamentos. Ou então ele vai virar e falar assim, olha, eu quero comprar um maquinário específico, não vou parar minha equipe para isso, acho isso para mim, beleza, e traz, né? Agora, outras empresas médias, normalmente, o cara do comercial é o cara que vai começar a cuidar do internacional. Ou se tem alguém do internacional, ele cuida da franquia, ele cuida dos compradores, então é muita coisa para uma pessoa só. Então a gente é esse braço, sabe? Então, para a empresa média, eu brinco que eu faço o trabalho que é mais barato do que ele ter uma equipe. E para uma empresa grande, eu faço trabalho chato que a equipe dele não tá afim de fazer. Ô, Mar, sabe uma coisa que eu reparei quando a gente foi para Colômbia junto, assim, e para Portugal também? Todo mundo que a gente conversa nesses países, tudo deles, absolutamente tudo deles já nasce internacional. Eu notei isso muito na Colômbia, principalmente. Todo lugar que a gente conversava, o cara tinha escritório na Colômbia, no Peru, no Panamá. E o Brasil, por ser essa imensidão, né, que somos, a gente não vê muita gente... Tanto que eu assustei com o número quando eu recebi o prêmio da BF. Só 68 marcas receberam o selo. 68, velho, empresas. Brasil inteiro. No universo de mais de 3 mil marcas franqueadoras, no universo da BF de 1.700 marcas. Pô, é muito pequeno. Então, assim, isso é uma cultura nossa, é uma cultura exterior, o pessoal que já lá fora já está acostumado a ter, porque eles precisam expandir para aumentar o negócio deles, porque não é igual ao Brasil. Como é que funciona, Mari? Assim, como é que você estimula quem está aqui no Brasil a falar assim, irmão, tem dinheiro lá fora para você? Tem 2 pontos aí. Primeiro, o tamanho do Brasil. O Brasil é um país de tamanho continental. Total. E aí, você tem a impressão que se você não vender para o Brasil inteiro, você não está preparado para exportar. Sendo que, às vezes, é mais fácil você exportar do que estar no Brasil inteiro. Vamos dar um exemplo prático. O consumo de açaí no norte do Brasil.
Ele vai junto com a comida salgada, você come camarão junto com o açaí, ele não tem xarope e tal. Esse cara que vai vender esse açaí, ele vai com esse pensamento. O açaí daqui, em Minas, ele é pós-treino, ele é para vida saudável, né? Ele ainda tem uma parte, ainda tem até sobremesa, né? Então, completamente diferente. E no sul... Tem Nutella. E no sul você quase não vê, né? Açaí. Então, como... Você não vê muito açaí, não é prática. Não é comum, né? Aí você fala, como que eu posso vender açaí para fora do Brasil se eu não vendo no Brasil inteiro? Nem no Brasil inteiro você venderia igual. Agora, a Oakberry foi para Austrália e funcionou. Coreia do Sul, tá gigante lá. Ela tá em Portugal. Então, ela foi para outros países e provavelmente, em alguns deles, deve ter sido mais fácil do que no Brasil inteiro. Então, o nosso tamanho. E a outra é a cultura. Em geral, o empresário não fala inglês. Isso é verdade. Não fala. E aí, ele tem um medo enorme, porque, nossa, minha empresa chegou aqui, eu sou foda e tal, não sei o que, eu fiz isso tudo. Na hora que eu vou para fora, eu vou ter que voltar 2 passos para trás, pedir ajuda de alguém. Essa reunião vai ser traduzida, não sou eu falando, né? Então, você tem uma série de questões que são do próprio empresário, né? E o nosso mercado é esse. São empresas médias, familiares, self-made men. Eles se fizeram, né? Então, você convencer esse perfil de empresário, de que ele tem que, às vezes, deixa eu te ajudar, às vezes ele prefere nem ir. Porque ele vai estar muito na mão de outra pessoa. Né? E às vezes se sente mal, né? O tema do idioma é uma barreira. É uma barreira, né? Alguns cenários... Vai de pessoa para pessoa. Para mim não é barreira nenhuma. Mesmo que eu fale... Ela tá falando mas é a média. Mesmo que eu não falasse, se fosse algo para aumentar a minha empresa, a primeira coisa que eu olhar é a última linha. Se eu for para lá, vai me ajudar aqui? Vai, então vamos. Mas você não fala chinês, mas eu estado do lado. Mas além da língua, é a barreira cultural, muitas vezes. Você vai para os Estados Unidos, você é familiarizado com o que tem ali. Né? Você vê McDonald's lá, vê McDonald's aqui, vê o Burger King. Cara, você tá mais ou menos em casa. Agora, se eu sair daqui hoje, eu morei fora muitos anos, Antônio. Muitos anos. Mas se eu sair daqui hoje pra ir na Indonésia, igual vocês comentaram, cara, eu vou ficar... perdido. Eu vou ficar com o pé atrás o tempo todo. Né? Eu vou navegar atrás do meu pai. Acho que vai de perfil, né? Os Estados Unidos a primeira vez, visitar meu irmão, ele não quis viajar separado da minha mãe. Ele estava com medo do aeroporto de Miami, de fazer uma conexão de um voo. Mal sabia ele que lá o pessoal fala português fluente. Exatamente. Lá fala Mas espanhol. ele ficou com medo. É bem mais fácil do que muitos lugares. Cara, talvez se eu fosse viajar amanhã para, sei lá, pro Nepal... Não, eu te entendo. Acho que isso é de perfil, sabe, Luciano? Não, acho que é de perfil. A gente já teve um caso que eu não posso falar a empresa. Pode ser. Não, a empresa é muito grande. Começa com que letra e termina com qual letra? E ela São quantas Mas é uma letras? empresa é daquele nacional. dono, só pra tentar o senhor é o... É uma empresa nacional. E aí tinha acabado de chegar um novo diretor de compras e tal, e a gente fez uma reunião e ele super arrogante. Eu vou pra China há não sei quantos anos, tô mais do que acostumado, não sei o que lá mais. E a gente, não, tudo bem, ainda bem que você já sabe, a gente tá aqui pra ajudar mesmo. Ainda bem que alguns problemas você não vai vivenciar, porque você já tá acostumado e tal. Quebrando todos esses protocolos. 2 dias antes dele viajar, ele não ligou pra mim. Ele ligou para a pessoa da minha equipe. Que ele sabe que era subordinada a mim. Eu nunca fui na China. Como que eu baixo o WeChat para poder conversar? Como que eu vou fazer pagamentos lá? Eu consigo trazer iPhone na mala? E assim, diretor de uma puta empresa. Então, assim, tem de tudo. É igual assim, político, né? Para se eleger, fala tudo. Mas na hora lá... Não, e na viagem ele treme, deu né? muito trabalho. Na viagem ele deu muito trabalho. Ele não quis sair de Xangai. Então, a gente trouxe os fornecedores para ele. Pra ir ao encontro dele. Tinha dia que ele simplesmente não descia do quarto. Mas porque estava nervoso? Não faço ideia. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo, você tem um perfil de empresas médias que o cara é super descolado e ele fala, vambora, na cara, na coragem. Então, assim, por isso que eu falo, a gente atende multissetorialmente. Porque é muito mais o perfil daquele empresário do que o perfil esse negócio vai dar certo fora. O clube mesmo... Foi super difícil pra gente. Porque como que você chega em outro país
e você vai fazer uma listagem de prospecção inicial, que não são as empresas, são os executivos. Então, a gente tinha que falar com o executivo. A gente tinha que convencê-lo, porque ele era o interesse pra gente. Porque a gente queria que ele fosse o franqueado. Só que ele não bastava ter o cargo naquela empresa para interessar. Ele tinha que ter um perfil para isso. Então, assim, foi um trabalho super difícil pra gente, mas que quebra esses paradigmas. Sabe? Mas a gente tava com o pé no acelerador também. A gente não tinha esse negócio de barreira nenhuma, não. Exatamente. Porque lá, Mário, vão chegar lá e pau dentro. Bora. Não, imagina. Entendeu? se vocês ainda colocassem restrições. Imagina se Nossa. vocês ainda colocassem restrições. Não ia sair nunca. Isso ainda. Não sei nunca. Seu português tá ótimo. Obrigado. Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Ô Mariana, eu queria mudar um pouquinho do caminho da conversa aqui. Você que está no dia a dia ali do trading e tudo mais acontecendo, você sente na ponta, a gente está num cenário geopolítico aí bem acalorado nesse momento, né? Uhum. E acredito que você já tem uma experiência quando essas mudanças acontecem. Como é que afeta lá na ponta? Já é um negócio meio que imediato, assim? Você já sente o pessoal, não, vamos tirar o pé, vamos colocar o pé? É engraçado, porque até isso você tem as diferenças culturais de cada país. Então, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, que ele falava muito mal da China, reclamava muito da China, e todo mundo falava, e aí, como é que vai ser? A China vai brigar com a gente? A China tem programas de 50 anos. A China trabalha por presidente. Ainda mais agora que o Xi trocou e não ele o mandato dele é N, né? É até ele morrer. Então, antes dele, não podia. Então, você tinha eleição, você tinha isso tudo dentro do partido. Mas ele até quando ele decidir. Feito isso, ele não trabalha igual o Ocidente com eleições de 4 em 4 anos, como nós trabalhamos. 5 anos. Bom demais isso, né? É bom ele demais. trabalha. É que nós falamos ontem, inclusive falamos isso ontem. O governo trabalha para 4 anos. O Estado tem que trabalhar para 50, que é o que acontece na China. Por isso que a China é o que é. E a China é o que é desde... E assim, todos os mercados parecidos com a China, Rússia também tem isso no histórico, desde de Stalin, onde eles montam planos quinquenais, que só são possíveis se você não troca quem está lá em cima, né? Talvez em algumas monarquias que você tem um primeiro-ministro, você consiga alguma coisa nesse sentido. Mas, em linhas gerais, não. Então, o Bolsonaro falava mal da China. A China não estava nem aí. Entendeu? Porque agora o Lula é amigo da China. A China não está nem aí. É isso. Ela está preocupada em 50 anos disseminar. Ela quer ver o capilé dela. Exatamente. Você tem uma ideia, a China, o que a China... Vou te falar assim, como é que chama lá o líder da China? Não sei falar o Xi nome. Jinping. Esse rapaz aí. Esse cara deve ter ligado pro Putin umas 30 vezes nos últimos anos. Falou assim, baixa a bola, você tá atrapalhando meu negócio. Entendeu? Eu só quero vender. Eu tô aqui querendo vender. Diminui o tom aí, a gente se ajuda aqui, mas diminui o tom. Você tá no dia que ia fazer não, o né? Pix. Ou se você aumenta o tom, esquecem de mim. Porque a China vai entrar em guerra. Vai entrar em guerra com ninguém, velho. Ela não pode parar de vender. Entendeu? Assim, para com essa onda. Então, assim, os caras estão com um plano, é isso, velho. É de 50 a 100 anos. Véio. Esse rapazinho aí vai morrer, vai vir outro que vai continuar o que ele tá fazendo. Até porque é uma ordem natural ali do tipo de país. Aí, você falando isso aí, Mário, eu comecei a ligar e falei, cara, quais são os países que não trocam tanto e tem uma boa economia? Japão. É o outro que não troca e tá lá. Tem quanto tempo? A gente vendeu, olha que coisa engraçada, as coisas que a gente não sabe que o Brasil faz. Uns bonequinhos
que é tipo de jogo de videogame. E aí, você lembra quando a gente era novinho que tinha aqueles da Copa do Mundo? Que eles eram Ele não lembra. Eu sou a geração... Mini crack. Ele não lembra. Eu era novinho em Eu sou da 2014. geração Y. Então, 2014. antes de vocês, provavelmente alguém mais velho que vocês, Ah, vivesse os mini cracks, que eram uns bichinhos pequenininhos Lembro. e tal. E a O Brasil produz isso e exporta isso. Pro E aí, Japão. Pra pro lá. Japão. A gente fez Japão, fez Itália, fez vários países. E aí, passou um ano assim, a empresa liga e fala, tem que te pagar a sua taxa de sucesso. Chegou aqui do Japão. Levou um ano, mas o cara vendeu. Né? Olha isso. E aí, interessante como Era que brasileiro, o cara? Brasileiro. Esse Cara é mais impressionante ainda. E a gente não sabe. Se ligar pra pagar a Não, taxa ele de tinha sucesso. contrato, ele sabia que ele precisava pagar. E o Japão, eu acredito que tem uma limitação, questão de não ter exército também, né? É. Então ele fica dependente de outros países de autodefesa. Mas hoje o Japão é E de viver em dependente de paz. quem, por E exemplo? de viver em É paz. dependente de quem o Japão hoje? Militarmente. Os Estados Unidos. Para os Estados principalmente, Unidos Coreia tem do muita Sul. base É. lá, tem. Então, assim, certeza. tem isso. Agora, voltando ao que você falou, né? E aí, quando a gente pensa que essas diferenças, elas demoram pouco ou muito para chegar pra gente, a gente tá com essa visão ocidental, né? E a nossa visão ocidental é isso. 2026 tem eleição, aí tudo vai mudar na minha vida, aí tá tudo resolvido. Olha pra você. Não é? Então, por mais bruto, que a gente, inclusive... Outra tenha- visão, Sempre o né? mesmo papo, velho. E até uma dicotomia mesmo de passar de um completamente oposto, como foi agora, né? Saiu de um completamente oposto de um para o outro, né? A gente sente internamente. Agora, quem está no mercado voltado para o internacional, não sente isso de cara. Agora, uma coisa que a gente sentiu o ano passado, aí é retração de dólar. Então, são os dólares saindo do Brasil. Então, são empresas que poderiam, por exemplo, ao invés de colocar dinheiro no dia a dia nosso, a empresa vem para cá, vai vender para o Brasil, a empresa monta a fábrica aqui. Esse dia a dia, isso recua. Aí o dólar vai só para o especulativo. Se o dólar vai só para o especulativo, atrapalha a economia. Então, isso afeta a gente. Aí você fala, então, o dólar a 6, para quem compra é muito ruim. Para quem vende está é vendendo, lindo, tá ótimo. é lindo. Mas para o país, se ele não está circulando, se ele está só no especulativo, Vocês entram na aquisição também de empresas aqui, por exemplo, porque com dólar a 6, talvez é um bom momento Pra de vender sua Empresas entrarem aqui. empresas de equity de e tudo mais, fora comprarem. A Câmara não faz essa O operação. M&A, ela não Não. faz, ela não entra. O que a Câmara faz? Dentro Ela do indica meu... um escritório jurídico. Exatamente. Dentro do meu ecossistema, a empresa não Que eu precisa conheço, quem é? sair para nada. Então, ela entrou dentro da Câmara, ela bateu em uma porta, ela vai fazer negócio com qualquer país do mundo que tem interesses comerciais com o Brasil. Eu tendo a Câmara ou não, tá? Isso é um ponto. Eu preciso de indicação de escritório de advocacia, tá aqui. Eu preciso de empresa de logística, tá aqui. Eu preciso de empresa de câmbio, tá aqui. Então, eu preciso de marcas e patentes, tá aqui. Preciso fazer registro na Anvisa, idem. Então, É não um precisa one-stop bater na porta. shop para Totalmente. de soluções. Ou Ele não seja, precisa bater na o cara chega a você ajuda ele. resolve. Ele quer fazer um hunting de M&A e tal. Tem aqui o parceiro que te... Ontem ligou um cliente e falou, tô com uma negociação avançada na China, vocês já fizeram a análise da fábrica, pesquisa de idoneidade, já tá tudo certo, só que a gente não consegue sair de um impasse no contrato. Vocês entram? Não. Eu sei quem é o... não vai falar não, né? Vocês entram no contrato? Não entro. Mas eu trago um escritório que tem aqui e na China. Porque tem que ter as duas representações para os dois lados se sentirem Sim. seguros. Né? Porque a gente adora Os falar, chineses não confia também, em né? chinês. Claro. Tem que ver como é que chinês confia em brasileiro, né? Não. Então, assim, os O dois chinês não lados... confia nem no chinês mesmo. Então, assim, os dois lados precisam estar seguros. Então, a gente traz um terceiro. Mas, não somos nós. Ó, a gente prometeu... Laura, a gente prometeu que a gente não ia falar dele, mas não tem como. Laura é nossa produtora, pessoal. Ela fica ali atrás arrancando os cabelos. Rezem por ela. Rezem por ela, porque antes de começar, ela falou assim, pessoal, não foquem no Trump, não tem como. Quando a gente vai falar de relação internacional, não tem como a gente não falar dos Estados Unidos. Sim. E eu acho que você é a pessoa mais adequada para explicar a relação China-Estados Unidos e isso, que isso impacta o Brasil, tanto de forma positiva também, porque tem coisas positivas Muito. que acabam caindo no nosso colo, questões óbvias. Mas eu acho que seria legal você falar também o impacto da Groenlândia. O motivo do interesse americano
na Groenlândia, que na minha opinião é só militar, mas eu não sei. Não, de jeito nenhum. Eu não sei, pra mim era só Ele militar. tem uma tabela periódica embaixo. Eu vi até o estudo das águas, né? Que vão abrir caminhos ali. Vai abrir franquia do clube de permuta lá? Com certeza. Não? Tô tentando. A gente vai levar pra lá. A gente leva. Porque eu vi ontem, inclusive, um estudo em relação à Groenlândia, não só militar, mas por causa das águas, né? Ou seja, com o derretimento... Acessos. Como tá derretendo, tem um período do ano, que são uma janela de 4 ou 5 meses, abre uma rota. Você passa a ter novos acessos. Que é incrível, cara. E é por isso, então, é pelos acessos? Não só, acessos, né? Por isso, e porque tem uma tabela periódica. Tipo. Aquele terreno tem tudo. É isso que eu ia falar. Você acha? Minerais. Ali então, deve assim, ter... Que coisas tudo. Que provavelmente, por exemplo... Deve ter ouro pra caceta ali. O nióbio, qualquer coisa desse tipo vai ter lá. Então, assim, é muito rico o território, né? Uhum. Começando por essa parte. Então. Vai, pode ir. A parte da Groenlândia não é novidade para os Estados Unidos, né? Começou essa conversa quando eles compraram o Alasca. E acho que em 2016 o Trump falou isso também. Já existia essa conversa, né? Então, não é absurdo o interesse, uma vez que já houve uma venda no passado de um território e que trouxe o que trouxe para os Estados Unidos como desenvolvimento. Então, esse é um ponto. A diferença hoje é que hoje você tem um mundo mais, obviamente, mais informado. Existe o Reino da Dinamarca. Não é a Dinamarca, é o Reino da Dinamarca. E a Groenlândia faz parte do Reino da Dinamarca. Então, a Dinamarca, a Groenlândia e umas ilhas que eu esqueci o nome. Então, essas pessoas que moram lá hoje, que deve ser, não sei, eu vi 300 mil pessoas. Aonde? Na Groenlândia. Não, na capital eu acho que eram 22 mil. Tipo assim, então, vamos considerar que sejam 300, nem eu faço ideia, mas é muito pouco. Essas pessoas teriam que concordar. Essas pessoas teriam que concordar, né? Uma vez que essas pessoas concordassem, qual que é o modelo? Você vai invadir? Os Estados Unidos vai pegar arma, exército, invadir? Não, a gente não invade, a gente é democracia, lembra? A gente é contra invadir outros territórios. Não, a gente é contra invadir outros territórios. Então, não podemos... provavelmente não será esse o caminho. Vamos considerar, então, que ele vai comprar, como foi com o Alasca. A economia dos Estados Unidos não está na hora de fazer isso agora. Não comporta. O americano vai falar, pega meu dinheiro, vai ali e compra. Tá, e vai pagar para quem? Para essas pessoas que moram lá e ficam todo mundo milionário depois e qualquer... Entendeu? Então... Não é tão simples. Não é tão simples. Imaginando, eu não vejo nos últimos... Não aconteceu nenhuma aquisição de território. Eu acho que pode ser muito mais uma pressão, inclusive do Trump, para a Dinamarca. Do tipo assim, aqui, deixa eu fazer o que eu tô afim e não me enche o saco. Provavelmente é muito mais, eu falo Ainda disso... Ainda falou do Canadá também. Assim como os Estados Unidos, a gente tem que lembrar, assim como os Estados Unidos fez com o Panamá também. Com certeza para irritar. Assim como os Estados Unidos fez com o Panamá, a gente tem que lembrar também. Da mesma forma, você pega a Rússia, a Rússia vamos enfiar na goela. É muito mais provável que seja isso. Também fazer uma nova rota para ter acesso, bancar infraestruturas lá para ter acesso. Já existem infraestruturas militares dos Estados Unidos lá. Então... assim, eu falo de A para chegar em Z, mas eu quero acesso àquele espaço. É isso, eu também acho. Ele é muito bom nisso. Muito bom, e se vamos combinar, quem que você prefere que vai fazer qualquer tipo de exploração no seu país? Os Estados Unidos ou a Rússia? Os Estados Unidos, sem dúvida. Né? Então, tem que pensar sobre isso. Agora, a outra pergunta, que era a relação China e Estados Unidos e o que isso afeta no Brasil. É a guerra mais hipócrita que existe, né? Primeiro, é o que eu estava brincando entre vocês aqui. São completamente dependentes um do outro. A China detém mais de 3 trilhões do tesouro dos Estados Unidos. Por que eu sei a Rússia? Porque eu sou gélido. Até parece. Se a gente for para cá, a China tem 3 trilhões do tesouro dos Estados Unidos. Ela quer que o dólar caia? Claro que não. Claro que não. A reserva dela está lá. Então, ela não quer. Então, assim, quando houve, no primeiro governo do Trump, a sobretaxação de vários produtos chineses em favor dos produtos americanos, porque os Estados Unidos, o Trump, assim como são todos os presidentes dos Estados Unidos dos últimos anos, ele e o Biden, por exemplo, são protecionistas. E se fosse a Kamala, seria protecionista. Entendi. Tá? Ia estar defendendo a pátria do mesmo jeito e deixa são pra lá. isso. Independente de quem fosse, você teria um protecionismo pro mercado ali, que é isso que funciona. Então, existe uma...
uma troca de interesses muito grande. Pra você, Ô, Rússia. Mário, só a gente receber. Mas aqui é árabe. Laura, a gente falou de você agora. Que você tinha proibido a gente falar do Trump. Mas a gente falou. Mas a gente tá falando lá. Guardanapo. Aí confio na Mari. Confio na Mário, ou seja, nós somos bosta. Aqui, ó, gente, vamos comer também, viu, gente? Que falar da... Estão servidos aí, né? Mas então, fora ter essa codependência... assim mesmo, ó. Você quer esperar acabar? Não, de forma Não, eu vou alguma. comer. Eu tô avisando que eu vou comer. Fora existir essa codependência, como a China está preocupada a longo prazo, então vai ficar um bravateiro reclamando e a China está cada um medindo um estrago maior ou menor em curto prazo, né? Mas é impossível os Estados Unidos viver sem os chips de Taiwan. Taiwan faz parte da China. Então, não existe isso. Então, considere esse cenário, né? Eu sei... Chips. Chips Pra em você geral. que tá em casa, não é alfandangos, viu, gente? É chips tecnológicos. Exatamente. Não existe ainda no mundo alguém que consiga produzir na qualidade, na rapidez que Taiwan produz. mesmo? Ninguém? Não, ninguém. E é uma empresa específica. Mas o maior comprador deles é os Estados É os Unidos. Estados Unidos. A China primeiro. Estados Unidos é o segundo. China continental primeiro. Estados Unidos. TWS, né? Taiwan Eu também. Eu esqueci o nome, mas é isso mesmo. domina 90%. É. Uma empresa. Do mundo. E chip? A Tipo. segunda é a NVIDIA. NVIDIA com 10% e essa empresa com E a 90%. NVIDIA, essa potência na bolsa? E o outro tá na bolsa também ou não tá? Porque você Deve estar na Bolsa de Hong Kong. É um mundo à parte, né, cara? É um negócio à parte a China, né? Não, essa empresa particularmente tem um domínio geopolítico mundial que tem um medo ali muito grande. Se acontecer alguma coisa, o mundo literalmente para. Para. Mas, e foi justamente na época da pandemia que faltou. Foi Vem cá. logística dificultada naquele contexto. Porra. Né? Você tinha uma logística que estava atrapalhando, você não tinha container, estava tudo parado. Então, você teve uma dificuldade enorme de acessar o resto do mundo, e sendo que era uma empresa só, de um canto do mundo só, no lugar mais militarizado do mundo, que é o Mar do Sul da China. Então, assim, é extremamente complexo essa relação. Então, assim, é muito mais provável uma guerra comercial pautada em pequenos conflitos, Tipo? barreiras. O comércio está aí para isso, para salvar, para dar paz, para resolver pequenos pepinos. Né? Como é que pressiona a Rússia? Pressiona tirando ela do fluxo do SWIFT internacional. Isso. Ou seja, você botou a sanção do dinheiro, acabou. Aí você Acabou a aumenta. guerra, mas Aí, a China está solucionando boa parte do problema para ela. Mas o comércio traz a paz e traz um pouco do... Você quer um pouco de conflito aqui? Tá bom. O que você quer dizer com fluxo do SWIFT internacional? Porque... Imagina, mas é só pra... Não, sim, claro, tá o certo. fluxo aqui é que a Rússia acaba, ele não consegue transferir um dinheiro, ele não tem acesso ao dinheiro. Então, hoje em dia, tem várias economias que estão comprando criptomoeda e tudo mais para poder transferir de uma empresa para outra. Você vê o que aconteceu com o Trump entrando agora com a criptomoeda que ele criou e tudo mais, né? Que ele já falou que vai criar reservas. Você comprou? Que ele vai criar reservas. Tô perdendo já. Normal, né? Criptomoeda é ótimo. Ele já vai criar reservas. É tão legal. É que eu com esses negócios, Você já podia parar, né, irmão? só você me falar assim, como que eu perco? Me segue. Excelente. Mas o SWIFT, Lucien, é que o sistema internacional de compra e venda, ele passa para o sistema SWIFT. É como se fosse uma linha. E ele tem que Eu não passar por consigo ali. depositar para uma conta empresa. bancária. Eu não consigo Swift depositar Code, para uma E empresa sem o ele- código Swift. E ele é americano. Então, a primeira sanção... Você tem que o foi IBAN colocada- e o SWIFT, né? E o SWIFT americano foi a primeira sanção que foi feita para que a guerra cessasse, né? Então, Ainda tá em vigor? tá em vigor. Tá em vigor. eu- Mais de 100 empresas... Eu, assim, sobre a guerra da Rússia, assim, o que eu acho que mais me chamou a atenção é que mostrou que a Rússia não é aquele poderio todo militar que todo mundo achava que era um negócio fadão. O cara não conseguiu destruir o quintal da casa dele. Então, assim, eu acho que o problema da Fala sanção... comigo, hein? Desculpa, Rússia. Mas eu vou falar com o Irã aqui agora, por exemplo. O problema, por exemplo, o que fez no Irã, pra mim, foi muito pior do que fez na Rússia. Porque no Irã tem quantos anos que há esse bloqueio, né, de grana? E aí eu fui pesquisar uma vez. É sério, eles não têm computadores novos lá. Mas você vai fazer isso? Tem que ficar na mão Como? de Israel? É. Israel vai entrar no seu computador. Eles entraram em como é que chama, gente? Oktok. É pager? Eles entraram em pager. Um processo de 2 anos de preparação para aquilo ali.
Não brinca com Israel. Mas E aí, a história é outra. pro Brasil, Mário, o Quando que a gente vem, teve que vem pra nós? Quando a gente teve a primeira sanção dos Estados Unidos para a Rússia, foi muito positivo para o Brasil. Porque vários produtos, da Rússia não, né? Sanção dos Estados Unidos com produtos chineses. Vários produtos caíram para a gente. Porque o Brasil tinha pouca tributação, então existia uma possibilidade interessante para a gente. Então, principalmente o agro, que os Estados Unidos normalmente adora falar mal do agro brasileiro, ele não tinha muita opção, não. Ele teve que vir para cá. Né? Tipo o que eles compram mais aqui, Mário? Só pra saber. De tudo. De tudo. Café, soja, carne, tudo, né? E aí, com as sanções, você acaba tendo um mercado aberto para o Brasil. Eu não sei agora, porque o Trump falou que haverá sanções para a China e haverá sanções para os países que tributam muito os Estados Unidos. Nós somos um deles. Então, o Brasil tributa muito. Então, eu não sei até que ponto que dessa vez vai respingar pra gente. É possível que respingue pelo nosso tamanho do agro, principalmente. Porque não vai ter por onde correr muito, né? Mas não vai ser tão bom como foi curto prazo da outra vez. Mas o Brasil não tributa muito os Estados Unidos. Tributa muito todo mundo. Todo mundo. Mas, assim, o maior produtor rural do mundo não somos nós, são eles. Nós temos a maior capacidade e nós produzimos um espaço menor e as nossas leis ambientais são, assim, bizarramente mais complexas que a deles. Então, eles produzem mais do que a gente por tecnologia. Agora, por capacidade produtiva, nós somos maiores. Então, essa é a diferença. Então, por que não quero que o Brasil... Vou falar mal do agro do Brasil. Por quê? Vou falar mal do agro do Brasil, porque os Estados Unidos é o maior produtor, porque se o Brasil vender para a Europa sem tributação, né, ele quebra praticamente todos os países que estão lá, principalmente a França. Né? A França subsidia 100% do agro dela. Se entra o produto brasileiro lá, acaba com a economia do país. Né? Então, assim, esse discurso em cima do nosso agro, ele é totalmente feito de fora e absorvido por quem não entende do agro aqui. E a JBS incomoda muito lá, né? A JBS, ela nem é uma empresa brasileira mais. Não, né? Nos Estados Unidos, ela opera como uma empresa americana. Mas na Europa, ela é uma empresa... Eu vi um vídeo de um cowboy lá, um farmer. Carne. Faz assim também? Bem... E ele falando, a brasileira JBS vem aqui e paga centavos na nossa carne. Mas ele considera como brasileira. Isso? Porque ela ficou enorme e aí ela faz isso para todos os lugares que ela entra. Foi a Swift que eles compraram? Não foi? Foi a Swift. Como todo monopólio, né? E ela praticamente é o maior produtor de carne do mundo, né? Financiado pelo nosso BNDES. Virou o que virou. Pois é. Não só pelo BNDES, né? Você deve ter financiado a JBS também. Tem se falado bastante aí do canal do Panamá, né? Sim. Até que ponto o canal do Panamá é tão relevante assim? É muito relevante para os Estados Unidos? Ele é essencial para a América. Eu acho que eu ia falar, não é só para os Estados Unidos, não, pra ele gente é essencial para a América. A gente tem que lembrar que primeiro, a América do Norte, ela é toda guiada por ferrovias. Tá? Saiu dos Estados Unidos, Canadá, você precisa de uma linha de acesso. E essa linha de acesso é o canal do Panamá. Então, assim, a América Central é toda irrigada por ele. A gente depende de muita coisa que vem para cá para ele, tanto para escoar como para receber. Foi construído por eles, pelos Estados Unidos, e doado. Né? O Panamá, e é muito... A China tem uma influência gigante lá, né? É que eu acho que é a briga agora, né? O que você tem lá e você tem canal do Suez do outro ponto. É a mesma coisa. Quem controla o comércio daquela região. Só que aqui... Ninguém mexe com os Estados Unidos. Então, ele pode estar na mão do Panamá, mas está na mão dos Estados Unidos. Ninguém mexe com ele. Né? O canal do Suez é outra história. Né? Fecha o canal do Suez, você não tem petróleo no mundo. Que coisa louca isso, né, velho? E você vê que o poder está em poucas mãos. É a minha maior preocupação, assim, como... Não que isso interfira no nosso dia a dia, tá, gente? Tudo isso aqui que a Mariana tá falando interfere de forma global, de forma... local muito pouco, né, Mário? Digo economicamente, né? Assim, acaba que... Influenciar, mas não é tanto, tudo né? Fica mais caro. Não é tanto, mas eu digo assim, por exemplo... mas o poder tá em poucas mãos. Isso é muito perigoso, cara, né? Eu acho que é muito perigoso. Então, assim...
E eu acho que as pessoas têm que estudar cada vez mais isso para poder entender. Porque, cara, veja, olha o que ela falou: se fechar o canal de Suez, acabou o petróleo no mundo. Você não tem acesso ao petróleo. Inclusive, você está falando queria dizer que nós somos um dos maiores produtores de petróleo que tem no mundo. E acaba o petróleo aqui, acaba a gasolina aqui para nós. A gente importa, né? Que a gente exporta o produto muito bruto, a gente vende né? e compra. A gente não tem refinaria. Não tem refinaria, não tem nada, né? Inclusive, Louco isso, né? Pasadena era uma tentativa de se resolver isso, né? Para resolver outras coisas. Resolveu. A vida de muita gente. Deve ter resolvido o bolso de muita gente. Agora, você falou, por exemplo, que o Irã não está no SWIFT. A moeda no Irã é petróleo. E troca-se por outras coisas. Mas a moeda é escambo. Clube de permuta. Clube de permuta do Irã. Eu não quero não quero lá não. É petróleo. Então, assim, quem que é o grande comprador do petróleo do Irã? China e Rússia. Você vê o que o Trump fala muito, né? A gente vai fazer isso por causa disso tudo. A moeda dele é apertar no bolso. Vou apertar no bolso e acabou. Aperta no bolso. Não, tanto Os Estados Unidos fez o que no governo passado? Sempre. Não vamos explorar o petróleo dentro dos Estados Unidos. Rússia negou, ficou sem gás e sem petróleo. Foi bater na porta de quem? Venezuela. Virou para Venezuela e falou assim: volta a comprar petróleo de você se você tiver eleições limpas. Os Estados Unidos. O Biden voltou a comprar petróleo da Venezuela. Que louco isso. E colocou como contrapartida eleições limpas. Alguém sabe o que aconteceu nas eleições? Tratou uma empresa de conservação e limpeza. Exatamente. Dedetização. Higienizaram. Então, por exemplo, esse governo volta a produzir petróleo. O governo Trump volta a produzir petróleo para os americanos. A ideia que é o foco sempre dele, né? O negócio dele é para os Estados Unidos e ponto. Tanto que a guerra dele em relação ao imigrante, ao ilegal, eu acho que é isso, né? É de tirar o emprego do americano. Não que o americano goste de fazer o que o imigrante faz, né? É mais, né? Porque o governo Biden recebeu os imigrantes ilegais e você pode votar. Você é ilegal no país, você pode votar. É surreal. Você vota em quem? Você pode votar, mas você não tem social number. Legal, né? Você vota em quem? Pô, legal, né? Social security. Então, assim, o ilegal... Tem lógica isso, não? Mais do que roubar o emprego, todo mundo fala, ele tá roubando o emprego que os Estados Unidos não quer fazer. Mais do que isso, o ilegal, ele ocupa espaço social que é para o americano. Impede o gasto com saúde, com segurança, com isso tudo para o americano. O país é do americano. E gasta-se muito dinheiro com o ilegal. Então, por isso a América para os americanos, né? A Europa vai entrar nesse caminho. Vai entrar. Será? Porque a Europa, historicamente, ela é um país que abraça a imigração que vem da África, do Oriente Médio. Sim, até que ponto? A França hoje... Eu fui à França. Eu morava em Portugal na crise da Síria, você lembra? Eu perdi o meu passaporte português... Meu visto português, eu ia ganhar porque eu estava empreendendo em Portugal, com os restaurantes. E foi na crise da Síria em 2015. Aí a resposta do governo para todo mundo que estava com pedido de visto permanente igual o meu, é o seguinte, falou assim: toda a cota de visto terá que ser cedida aos imigrantes da Síria. Mas assim, até você olhar pro lado e falar assim: esse cara tá tirando o meu. Eu sou francês. E eu estava empreendendo, eu estava gerando emprego. Eu estava gerando emprego. Para os americanos o filme lá. One Day Without a Day Without a Mexican, que chamou o filme. Que você me falou desse filme, não vi, bem legal. Chegou uma fumaça rosa e leva os mexicanos tudo embora da Califórnia. Bota os americanos pra trabalhar. Aí, cara, vira o caos. Tudo parou tudo. Mas estão falando que o imigrante legal não é o problema pro Trump. E ele não fala dele. Gente, ele é casado com uma imigrante. O J.D. Vance, que é o vice, é casado com uma indiana. Não. Assim... Não, mas o imigrante, ele tá na sociedade dos Estados Unidos, de uma forma geral. Vamos falar de uma necessidade de todas as empresas, vender mais. E falando em vender mais, a Foco Marketing tem a solução ideal para o seu negócio. Além de tráfego pago e criação de conteúdo, eles acompanham todos os passos do seu funil de venda, treinam sua equipe e te proporcionam soluções tecnológicas que englobam todo o processo comercial da sua empresa. São mais de 250 marcas atendidas no franchise nacional. Você quer saber mais? Entre em contato agora com a Foco através do QR Code que está na sua tela e informe o código
podcast para que você possa ter condições especiais para ajudar o seu negócio a vender mais. O tempo todo que eu fiquei nos Estados Unidos, eu morei muito tempo, a maior parte do tempo, não nos lugares que são mainstream. Não morei em Nova York, não morei em Miami, não morei em Chicago, Los Angeles e tudo mais. Eu morava eu conheci o americano raiz, né? Cinturão do ferro. No interior da Carolina do Sul, morei no Kansas por muito tempo. E quando o Trump ele foi candidato, eu falei, cara, ele vai ganhar. A chance dele ganhar é muito grande, porque eu entendia esse cara aqui que se sentia... Não, mas Schwarzenegger é diferente. Completamente diferente. Os caras que votaram no Schwarzenegger, convenhamos, né? O pessoal da Califórnia, né? A galera da Califórnia lá e tudo mais. Porque... Então eu vi aquele sentimento de insatisfação e muitas vezes é algo que é perceptivo só e não é real. Mas, cara, esse pessoal todo vem aqui pegar nossos empregos e tudo mais. E o Trump veio com um discurso que ele... Defendendo, né? O J.D. Vance, o vice dele... Ele é da região do Cinturão do Sul, uma família que a história é desses que foram para essa região para desenvolver. Aí ficou todo mundo muito pobre. Ele vem de uma família que a mãe era viciada em droga, a avó pegou para criar. Só que ele é o homem branco comum dos Estados Unidos, que o mundo inteiro odeia e que ficou esquecido e que ele está sem emprego. Então esse americano comum olhou pro Trump e viu que ele era a única solução para a vida dele. E o J.D. Vance, o livro dele é sensacional, tem um filme no Netflix. E a história dele, e a avó fez todo o possível, que também, coitada, era uma translocada, entrou pro exército, do exército ele entrou pra Yale, e ele tem 40 anos, ele é o vice-presidente dos Estados Unidos. Coisas que só acontecem nos Estados Unidos. Entendeu? E é esse sentimento que o americano tem falta. Porque ele tá sem emprego, a economia tá uma merda, ele olha pro lado e ele vai culpar o imigrante, sim, e não o legal, que trabalhou e que construiu a vida dele, não. A história dos Estados Unidos é isso. Muitos anos de juros altos agora. Quanto que tava os juros? O Brasil não tá longe não, né? Vocês lembram quanto tava os juros nos Estados Unidos? Os juros altos? Coach, um ex-coach ou um cantor sertanejo. Pode escolher. Nunca mas gente, mas no mundo inteiro tá dando uma guinada de nacionalização, de valorização. Assim. De patriotismo. O mundo tem um lance que tá meio anti a internacionalização de tudo aí. Né? É a linha contrária. A gente tá falando dos BRICS, né? É a linha contrária da globalização. Você teve uns anos 90, início de 2000, com um discurso de globalização e tudo mais, e hoje entende-se que mercado aberto é diferente de países abertos a tudo. Quanto mais livre for o seu comércio, né, pega todas as 10 maiores economias do mundo, né, você vai ver a liberdade comercial como traz desenvolvimento para as pessoas daquele país, né? Então, isso é um fato. Agora, isso não quer dizer que o seu país tem que ser aberto para tudo. Você não tem que ser a França que você recebe todo mundo. Isso custa caro. As pessoas pagam por isso, né? Então, uma coisa é livre comércio. Outra coisa é globalização. E todo mundo vivendo no mesmo mundo e tudo mais. E aí você começa a questionar que é justamente um discurso globalista que está combatendo, que vai contra discursos de nacionalidade, de prazer de morar no país, de ter orgulho da sua pátria. Isso tudo vira nazismo. Tudo vira nazismo. Sendo que é justamente a evolução de um problema. Então, a globalização trouxe todos esses problemas. Como recuar sem deixar de ter o benefício do livre comércio? Que é o que está todo mundo vivendo. Só que aí você vê um Trump nazista. Você vê, então, todo mundo que muda o discurso um pouco nesse sentido entra dentro desse cenário de olhar e falar, lá em 1945, aquele que defendia o nacionalismo era um nazista. Então, você reduz a história muito convenientemente para dar acesso a quem tem interesse no globalismo. Pra você ver como é que são as coisas, né? Só de você ter falado essa palavra, a gente pode tomar strike. Você sabia? Do YouTube? É mesmo? Só de ter falado a palavra nazismo, a gente pode tomar strike do YouTube, e aí você vê esse movimento anti agora, com Zuckerberg, então, com Elon Musk. YouTube, ela falou narcisismo. Narcisismo. Mano, mas e o Brasil? Por exemplo, como é que o mundo
hoje enxerga o Brasil? Porque como você tem relações em vários escritórios no mundo, são 20 e quantos escritórios? A gente tem escritório em todos os continentes hoje. Todos os continentes, né? Sim. Como é que a turma que tá lá nesses escritórios... Não são 20 continentes, não. Vá. Não, mas é porque tem escritório, tem mais escritórios em alguns continentes. A Europa, por exemplo, tem 4. Tô só desenhando. Ufa, obrigado, viu, pela informação. São 20. Fico muito feliz, viu, Luciano? Obrigado. Se você tivesse ficado calado, tava melhor. Poliglota, né? Um poliglota. Você adora, Ele é um poliglota, ele fala português e merda. Entendeu? Vamos lá. Não, Laura, não era pra ter filmado essa parte. É o seguinte... Como é que essa turma dos seus escritórios, por exemplo, porque são executivos que estão lá fora, e esses executivos estão em contato com toda a base empresarial de lá, ou seja, eles vivem lá. O que eles trazem de notícia, assim, quando fala de Brasil, qual que é a visão dessa turma em relação ao Brasil hoje? Pois é, de novo, Ocidente e Oriente, tá? Se a gente conversa com China... Tá tudo ótimo, vai continuar lindo, ótimo, não importa quem tá aqui. Você vai comprar? Inclusive, existe uma pra lá, tentativa... pra cá, acabou, né? Existe uma tentativa do Brasil entrar na nova Rota da Seda, que é o grande projeto de desenvolvimento da China para o mundo, né? Então, a China sai de seus portos e começa a desenvolver portos e aeroportos mundo afora para ter infraestrutura para escoar seus produtos. Então, o Brasil negou a participar da Rota da Seda, o que para o país, como diplomacia, não é bom. Porém, para o país, como desenvolvimento comercial, a gente não está preparado para ter empresas chinesas cuidando dos nossos estaleiros. Não estamos preparados para isso, para uma joint venture com eles. Eles são muito mais preparados que a gente. Então, assim, você tem uma questão de até que ponto você pode pescar, porque é de um país, né? Se tiver um estaleiro chinês lá, se você deixou o estaleiro de cá, sob responsabilidade dele, e o navio tá lá, como é que você vai falar que ele não tá pescando seu peixe, né? Então, tem uma série de questões que o Brasil comercialmente não está preparado para ter a China aqui dentro como Rota da Seda, tá? Outros países, por exemplo, como boa parte da África, hoje se desenvolvem com dinheiro chinês neste cenário, né? Agora, para tratativas de dia a dia, que são as nossas empresas, né? Que a gente falou, essa coisa geopolítica não cai direto no nosso colo, não funciona assim, né? Agora, para elas, então se a gente pensar em Rússia, a gente continua negociando, a gente vende para a Rússia do mesmo jeito, a gente vende para a China do mesmo jeito, né? Então, tá tudo ok. Para esse lado, tá tudo ok. Para o mundo ocidental, 2023 foi um ano que eu nunca vivi com restrição de entrada de dólares de investimento no Brasil. Então, a Câmara vai fazer 10 anos. A restrição de entrada para dinheiro bom, que é o que eu estava falando, e não especulativo, o especulativo eu não lido, é para todo mundo lá em cima. O dinheiro bom é o que está aqui, na empresa média. O cara comprou aqui, trouxe aqui. Esse dinheiro sumiu. E isso é ruim. De 2023 para cá. Para cá. 2023 foi o ano que esse dinheiro sumiu. Mas E 24 por conta de... continuou sumido. E 25. 2020, eu falei 2023, 2024. Mas por conta de... Você fala em questão 25 vai política continuar? ou pós-pandemia? Ou Não, o que aconteceu? pós-pandemia, aliás, é até ruim explicar isso, mas, por exemplo, o ano da pandemia foi o ano que a Câmara mais cresceu. Porque a gente conseguia fazer esses links no mundo inteiro não saindo daqui, que é o que a gente faz, né? Não saindo do próprio escritório. Agora, a insegurança jurídica é o principal. Então, ano passado você teve algumas decisões, né, para empresas que retroagiram com questões definidas há mais de 10 anos. Mas por quê? Porque não mudou a lei, não mudou nada. Mudou a decisão. Mudou o partido político? É por causa disso? Mudou a decisão do judiciário. Então, você tem um judiciário hoje que traz insegurança para o país. Então, o partido político que está na frente, está tudo bem se todo mundo estiver seguindo as leis. Uhum. Se o judiciário tiver tudo ok, problema, se tem Lula, se tem Bolsonaro, você sabe que vai chegar lá no final das contas, a lei vai ser cumprida, né? Então, você tem uma restrição muito grande. E isso a gente teve que explicar para muita gente. Isso é um diferencial dos Estados Unidos, né? Que tem uma previsibilidade gigante. O cara já sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer.
a corte tem uma tendência de ser completamente imparcial. É igual aqui no Brasil, né? Mas a Aqui gente no Brasil, também era assim, sabe? Pois é. Porque assim, a gente tinha discussão, e era político, e era não sei o quê, mas no dia a dia, tá? Tudo bem que a gente só teve grandes mudanças de ideologia recentemente, mas a vida inteira era isso, era uma briga ali, outra briga aqui, mas na vida do empresário, ele sabia que a cada 10 anos vinha uma crise ali e a vida dele é essa no Brasil, né? Mudou essa percepção de fora que, você perguntou do BRICS. Quando o BRICS foi constituído, ele era uma ideia de um economista do Goldman Sachs, que eu até assisti ele falando em 2018, numa missão que a gente fez para Nova York, em que ele olhou para os países com maior possibilidade de investimento. Então, o BRICS não era bloco econômico. Ele era uma lista de países que o Goldman Sachs estava induzindo, né, todos os seus investidores a olhar para aquele país como um bom potencial para retorno financeiro. O que é hoje o BRICS? Um clube de ditaduras. Você não tem democracias, quase. Você, assim, você vai falar, investir na China é certeza? Sim, você tá indo bem, é um país em franco crescimento há mais de 40 anos. Beleza, mas na mesma proporção você coloca a Nigéria? Você tem acesso à Nigéria do mesmo jeito que você tem? A Nigéria tem dinheiro, mas você consegue trabalhar da mesma forma, né? Então, assim, o Irã, a gente começa a olhar e falar, quem são os meus amigos? Né? Eu tinha pessoas... A gente era ligado por um elo comum, que era econômico. Diga-me qualquer andas, né? A gente era ligado por um elo comum, que era, olhem pra gente, somos bons lugares para vocês investirem, né? E viramos um grupo de não sei onde vocês vão parar, porque não existe nada, não tem acordo, não tem nada. Não tem livre comércio, você não tem um acordo de breve falar assim, se eu vender para o Irã, eu tenho isenção tarifária. Não existe. Então, por que estamos com esses países? Temos que entender o motivo. E onde que isso vai levar a gente? Né? Tá bom. Então, estamos do lado da África do Sul, da Índia, da China, da Rússia. Não são democracias. Mas são países que geram economicamente um fluxo mundial de comércio muito atrativo. Relevante. Agora, eu fico imaginando, é estranho, né? Porque você tem o BRICS, aí você cria um Mercosul, aí você cria, vamos criar outra aliança aqui, Brasil, Dinamarca e a Austrália. Aí já você cria umas ideias. Esse é um péssimo problema para o Brasil pelo seguinte... E vai se pulverizando ali, né? O Mercosul é um acordo. Ele existe, ele é assinado, ele é um acordo ruim, mas ele é um acordo. Mas é um acordo, né? Ele conseguiu evoluir muito pouco. E por causa dele, boa parte do tempo, a gente foi travado pelo acordo com a União Europeia. Agora é quase que o Brasil quem trava o resto. Né? Quase não, é com certeza. Então, você tinha um acordo ali, um motivo. Todo mundo se reuniu com o objetivo comum de fazer negócio entre si. Se foi bom ou se foi ruim, esse era o objetivo comum. O BRICS não é isso. A origem do BRICS não é essa. Então, caras que a gente virou a chave e falou, agora eu quero andar com essas pessoas aqui. Por quê? Se derem um motivo econômico, eu sou a pessoa mais liberal que eu conheço. Então, eu vou tentar entender isso aí, mas até agora não foi dado nenhum tipo de objetivo porque estamos unidos. E agora o Trump bateu de frente com os BRICS agora, né? Você pode escolher. Lá ou aqui, né? E assim, essa história de moeda, né? Ela é interessante. Você já podia fazer... Você pode. Não tem nenhum impeditivo fazer em outra moeda. Não tem. Porque eu uso dólar. Porque as pessoas sentem confiança no dólar. Você pode fazer em euro também. Não tem problema nenhum. Você pode fazer em qualquer moeda que exista. Em Hong Kong, você opera 10 moedas no mesmo banco. Então, por que as pessoas... Então, é um discurso que é uma falácia muito grande. Tem que tirar essa importância do dólar. Somos nós do comércio que damos a importância para o dólar. Outro dia eu até postei. Eu falei... consequência, né? Você tem uma loja de pão de queijo. Você vai vender o pão de queijo. Chega uma pessoa para você e fala, eu vou comprar uma fornada do seu pão de queijo. Eu vou te pagar no cartão de crédito. Ou eu vou te pagar com uma carta aqui, ó, que eu vou escrever, que mês que vem eu te pago. Qual que você quer receber? Você quer receber o cartão de crédito. É o dólar. É isso. Vamos voltar um pouco. É o real. Eu queria voltar um pouquinho agora, Mariana,
As empresas que estão escutando aqui, voltando para o nosso mundo do empreendedorismo real aqui e tudo mais, o pessoal que está buscando a sua ajuda, a ajuda das câmeras e tudo mais, como é que funciona o processo? Como é que entra em contato com vocês? Uma empresa brasileira que quer expandir. Qual que são os primeiros passos? Assim, por onde que ela começa? Primeiro a gente tem que entender qual que é o produto dela. Se ela está pensando em ir para fora para vender, a gente tem que entender qual que é o produto dela e a gente orienta qual é o melhor mercado. Muita gente vira para a gente e fala assim, vou te falar café. Produtor de café especial, porque eu não lido com commodity, porque eu não tenho mês de operação. Aí, café especial, eu quero vender para os Estados Unidos. Você já vendeu para fora? Não. Por que você quer vender para os Estados Unidos? Porque é o maior mercado consumidor do mundo. Sim, também o mais difícil de entrar. Para fazer todo tipo de certificação, para entrar numa gôndola do supermercado, para fazer a marca, isso tudo é caro. Vamos pensar em outros mercados. Antes, você passa por uma curva de aprendizado, aprende como fazer aquilo ali e depois a gente vai para o mercado mais difícil do mundo. Então, assim, nesses 10 anos de operação, nós ainda não chegamos em boa parte deles nos Estados Unidos. Porque a empresa tem que passar por isso, né? Então, quando a empresa nos procura, a primeira coisa é a gente entender qual o seu produto. A gente descobre qual é o melhor mercado que ela tem que ir e qual a melhor maneira dela ir. Alguns clientes vão ser serviços pontuais. Então, vou te apresentar uma série de supermercados na Colômbia e você vai vender o seu cosmético para esses supermercados. Então, a gente montou uma agenda, ele foi lá e vendeu e a partir daí ele segue com os supermercados. Ele não precisa de mim depois. Tá ok. Agora não, eu preciso de desenvolver aquele mercado. Eu tenho que registrar a minha marca lá. A Argentina, por exemplo, é um país bem parecido com o Brasil nesse sentido. Para ter um produto vendendo lá, a marca tem que ser registrada. Para ser registrada, tem que ser uma empresa argentina. Você vai abrir empresa lá ou você vai se aliar a uma empresa de lá? Então, a cada mercado, a gente vai ter um tipo de exigência diferente. Impostos. Exatamente. Muitas vezes, por mais barato que seja o produto, ele tem um protecionismo lá local, né? Ainda é difícil não achar um produto que é bom para exportar. Que difícil. Não é, gente. Não é. Ah lá, que não é. Então, por exemplo, a gente já trabalhou muito roupa infantil, né? Roupa infantil para Europa, roupa infantil brasileira para Europa é ótima, inclusive porque você trabalha na outra estação. Você não vendeu aqui, você vende na próxima estação do lado de lá. Em vez de fazer o saldão aqui, você... Não, e o saldão nós fizemos em Moçambique, de quem a gente atendeu. O cara tinha uma coisa enorme de pequenos erros que a gente, né, mais exigente, não compra. Costura, alguma coisa assim, pequenas falhas. Pequenas falhas que o mercado nosso, que é mais exigente, tem acesso a muita coisa, vê. A gente fez esse saldão em Moçambique para ele e foi maravilhoso. Né? Porque o mercado não tem acesso a muita coisa, é tudo muito caro e tal. Já chegou lá com um produto bom, barato e que, tipo, o botãozinho ficou meio centímetro para baixo. Agora, o que ela fala, Luciana, que a gente fala muito de franquia, obviamente, né? Ela é o que a franquia sempre prega, né? A gente já trazer o conhecimento, ela já vai direto no ponto, aqui. Curva de aprendizado, esse aqui, né? Que já sabe o caminho. O seu calo vai ser esse, vai ser aquele e já tem o tem mercado que a gente fala, inclusive, para não ir. Esse mercado você não tem que ir. Exatamente, não vai porque não é legal. Classe A no Brasil, não vai para Colômbia. É um mercado que o país protege, que é muito bom para eles. Então, assim, a nossa roupa lá fica caríssima. Para Colômbia. Para o Uruguai é bom, para a Europa é bom. Entendeu? Então, assim... Você consegue direcionar. Falando nisso, o que está em alta hoje no Brasil? Eu adoro quando vocês me fazem essa pergunta. Quase que eu falo, gente, se eu soubesse, se eu tivesse... Eu adoro a pergunta que faz pra gente. Que franquia que tá dando dinheiro aí? Qual que é a franquia que mais dá dinheiro? Pergunta pra ela agora. Deixa eu descontar a raiva. Qual a franquia que dá pra lucrar muito mesmo? A resposta, até assim, ela é simples. Porque assim, o que você consegue, vou usar uma palavra feia, mas é isso, desovar. Entendeu? Então, eu quero trazer um produto da China que eu vou vender. Se você trouxer 3 containers de copo Stanley, você consegue vender essa quantidade de copo Stanley? Não, então copo Stanley não é um bom negócio. Mas é pro outro que consegue. Eu vi gente na pandemia encalhado com máscara, com luva, que a gente intermediou, porque senão a pessoa ia perder tudo. Imagina o tanto de container que deve estar parado de máscara.
Depois resolveu-se muita coisa. O que ficou parado aqui foi muito doação, sabe? O próprio governo, as empresas estatais da China falou, aquele tá parado, doa aí pra qualquer governo que a gente... Só fala pra qual cidade que foi. Até porque o próximo vírus que a gente vai fazer é só daqui 3 anos. Vai entregar aí pro pessoal. Então, até nisso tem parceria com os Estados Unidos. Então, o que a gente sempre fala, o melhor produto para você trabalhar é o produto que você sabe lidar com ele. Então, se vai trazer da China, é aquele produto que você consegue vender aqui. Se vai sair daqui, é um produto que você saiba falar sobre ele e vendê-lo. Sabe? Boa parte das coisas que a gente faz, a minha equipe entra. Então, a gente entra, a gente faz quem são os clientes recorrentes, a gente faz a venda e tudo mais. Mas esse início, a gente faz muito em parceria com vocês para aprender sobre o produto, para entender sobre o produto e vir um vendedor. Para poder vender. É isso. Muito bom, muita informação, né? Faz a gente ficar pensando, né? Legal, né? Porque esse processo nosso de fazer o podcast, eu tô achando fantástico. A gente senta, escuta tanta coisa, tanta informação, tanta... tá sendo uma jornada bem legal pra gente. Cada dia um tema diferente. Cada dia um tema diferente, muito massa. Pra você é assim, né? Porque cada vez vem um cliente diferente, né? É diferente, como a gente trabalha multissetorialmente. Então, por exemplo, outro dia a gente tava vendendo crina de cavalo. Oi? A gente vendeu crina de cavalo. Viu, Luciano? Então, tem umas coisas solução muito... pra sua solução pra você, querida. Né? Inclusive é pra isso linda. mesmo. Vendeu. De onde vem os melhores cabelos? Meu que não era. Da minha Solução cabeça pra que não você. pode ser. Da onde? Do Vietnã. Do Vietnã? São os melhores cabelos do mundo. É mesmo? E aí vende pro mundo O inteiro? Brasil compra muito cabelo do Vietnã. Cabelo humano. mesmo, humano. A gente vê lá nos Estados Unidos, eu importava importava muita bola para as ligas de futsal lá nos Estados Unidos. Aí você vai aprendendo. O maior fabricante de bola do mundo, chuta. Deve estar na China também, provavelmente, né? Paquistão. Aí você vai no Paquistão, tem tudo de bola. Tem trocentas fábricas de bola lá. Tem um caso interessante, a gente Aí uma empresa... Você falou de bola... Como é que você vai conversar com um paquistanês? Você nem dá bola. Você não tem a mínima ideia. Você não dá bola pra muitas vezes você não... Nossa! Foi embora. Eu acho que tá na hora de terminar o podcast. Você tá na minha frente aí, viu, Antônio? Mas assim, sinceramente, cara, aí você vê a gente teve a sorte de conversar com alguns fabricantes legais e ficou legal. Mas, cara, você não sei nem se você apontar no mapa onde que tá o Paquistão. Nem eu sei. Sei que foi onde pegaram o Bin Laden. Beleza, tá do lado do Afeganistão. Beleza, cadê o Afeganistão? E a potência nuclear. Um cliente interessante que a gente atendeu, isso já tem uns 9 anos. Ele trazia a bomba de encher a bola. E aí, ele queria trazer a bomba da China. Porque ele não estava compensando produzir no Brasil. Quando a gente foi trazer aquele queria, cada parte da bomba era separada. A agulha, a rosquinha, não sei o quê, o fio, a parte de borracha, ela era toda separada. Se a gente trouxesse ela pronta, dava 83% de diferença. Porque era um produto acabado no Brasil. Olha isso. Aí você traz e chama de linha de montagem. Aí o cara tem uma linha de montagem lá em Contagem agora fazendo isso. O famoso CKD existe pra isso, né? Eles trazem as pecinhas desmontadas e monta aqui. Mas é o mesmo conceito das montadoras no Brasil. É isso mesmo. As montadoras são montadoras. Nesse sentido, exato. Tem muita gente que vai pro Paraguai agora, né? Tem uns acordos no Paraguai que isentam e reduzem a parte tributária. E você tem uma questão no Paraguai que é a questão de energia elétrica, é muito barata. Então, dependendo da indústria e tal. Mas o mercado paraguai, ele é mínimo. Ele é menor que Minas Gerais. É porque o que eu tenho visto da indústria têxtil, algumas indústrias, é que eu esqueci o nome da lei. Tem uma lei lá já antiga. A 4.212/98. Que ela reduz todo o... Então, você pega a indústria, monta lá, você leva daqui o insumo e você não paga nada lá para entrar. É incentivado, cheio de incentivos. Exporta para cá, Mercosul também. Produz e volta. Então, assim, você só reduz... aquele assunto de carga tributária brasileira excessiva, né? E para exportação você tem um benefício, igual está existindo a concorrência... Existe a concorrência entre estados. Agora, Paraguai vem atraindo muita indústria brasileira. E tem o seguinte também. Você pensa... A gente tem 3 zonas de livre comércio no Brasil.
né? Que todo mundo conhece, Manaus, né? Beleza, a ideia é que Confins cresça para isso. A Colômbia tem 39. 39. Você escoa dali para os Estados Unidos. Então, assim, se você fizer um planejamento para sua empresa, para que você produz no Brasil? Você produz aqui, coloca, né? Sai daqui, linha de montagem na Colômbia, dentro de uma zona de livre comércio, só paga imposto na hora que exportar, na hora que sair. A exportação é praticamente isenta. Tá lá nos Estados Unidos. E para fazer o trâmite, só entrar em contato com a Muito bem. Mariana Bahia. Né? Como é que a turma te acha, Mari? Como é que o pessoal... Tudo. Me acha no LinkedIn, Mariana Bahia, na Câmara Internacional e na Câmara Chinesa. Me acha no e-mail. Pode ir pelo atendimento @simbr.com.br. Fala devagar aí de novo. É, porque eu falo muito rápido. Atendimento@simbr.com.br. E me acha aqui no escritório na Savassi e no escritório em São Paulo. Oh, que bom. Nosso site, Qual que é? simbr.com.br. Sim, com C. C de Câmara Internacional de Negócios. simbr.com.br. Mariana, um grande prazer ter te a Câmara recebido aqui. Eu que agradeço. E o site da Câmarachinesa.com. Câmara Chinesa até mais. Você jogou no Google, a gente tá lá. Primeiro. Obrigado. O ambiente é o mesmo? Só pra saber, no mesmo prédio? No mesmo prédio. Mesmo prédio. Sim. Você A sabe que no estrutura é passado- compartilhada. 2013, 13, eu formatei com o Daniel Manucci, que é o presidente da Câmara Chinesa. As franquias. Franquia da Câmara Chinesa. Isso. Foi mesmo, eu vi o projeto lá, eu li o projeto. É bacana. E não foi pra frente? Acabou que não, porque outras estratégias de crescimento, mas a ideia é muito bacana, totalmente inovadora, né? Franquia Demais. de Câmara. Legal, Eu gosto demais. dos negócios diferentes de franquia. É legal. É legal. Boa ideia. Top. Mas ainda dá pra voltar com ela, não? Vamos chamar o Daniel aqui pra gente vender pra ele o Vamos. projeto de novo? Vamos. Vamos. A gente chama ele. Mari, obrigado, viu? Foi um papo muito legal. Obrigada A gente a você. fica com a cabeça pulsando, né, cara? fico. Porque é tanta coisa e aí você fica imaginando assim, o tanto que a gente é pequeno perto da magnitude disso tudo, mas assim, o tanto que o Brasil é grande. A gente tem tanto que de levar, oportunidade que- a gente tem que levar que isso em tem. consideração também. A gente tem um hábito de se fingir de vira-lata também, meu irmão. Mas a gente tem que dar valor também. O tanto que esse país é grande, o tanto que a gente exporta, o tanto que tem país dependente da gente, do nosso agro, Se a para gente souber viver. fazer, É. nós somos os garantidores Eu acho que o que do falta, alimento do o que mundo. falta pro Brasil, o que falta pro Brasil é a gente começar a trabalhar esse alimento aqui primeiro para já ir prontinho lá para Porque fora. exporta diferente. É. Não falta aqui porque exporta. É, né? Não falta aqui porque exporta. As coisas são diferentes. Mesmo porque é o seguinte, o cara que exporta, ele tem tanto trabalho para aquilo ali. Por exemplo, você vai exportar frango para a China. Quantos aviários tem no Brasil? Só 39 tem radar, tem CIF China, que é a certificação certa para ir para a China. Todos os outros vendem para o mercado interno. Então esse papo de que porque exporta falta aqui, o número não bate. E outra, nós temos espaço demais para produzir ainda, né? Você tá doido, o Brasil é Não, grande demais, você tá sem louco, velho. O que precisaria era de um olhar interno mesmo pra gente e cativar as pessoas a fazer mais aqui dentro. Esse Brasil Faltar uma nosso é... estrada, né? Oi? Falta uma estrada. Falta uma ferrovia, né? Falta falta tudo, ferrovia. né? Falta ferrovia, né? No Brasil E- pra mim Você não falta consegue, ferrovia. é mais Com toda caro você, certeza. você pegar o produto de BH pro Porto, é mais caro do que do Porto pra China. É, mas tem Brincadeira. o projeto da BR do Mar, que foi do Tarcísio, e que estão tentando de todas as maneiras que ele não siga, ele é sensacional. Porque o Brasil tem uma costa tão grande que você faz a estrada na costa, Legal. sabe? É muito interessante. É massa. Mari, obrigado, meu irmão. Obrigada Obrigado a mesmo. vocês. Foi Muito ótimo. bom. Adorei. Foi muito bom. Muito Mariana Bahia. Show de bola. Obrigado obrigado. pela presença. Segue, compartilha aí, galera. Valeu. Eu vou mesmo. Muito bem.